ao momento da reforma. Let me remind you the purpose of this kind of study. Deixa eu lembrar-vos o propósito desse tipo de estudo. We cannot cover everything that has happened in these time periods that we're looking at. Não podemos cobrir tudo o que aconteceu nessas épocas que estamos olhando. But I hope what we have done in pulling out one or two examples Mas a minha esperança é que aquilo que nós temos feito de extrair um exemplo ou outro is to encourage ourselves that there is more in church history than we have seen. Espero que isso nos encoraje para vermos que existe mais na história da igreja do que nós já tínhamos visto. We are able to be students of history, Podemos ser estudantes da história, learning from where our forefathers have made mistakes, aprendendo de onde nossos antepassados cometeram in erros, the way they have handled the text. na forma que eles lidaram com o texto, Even if their motives have been right, their methods may have been wrong. mesmo se seus motivos, as suas motivações, intenções eram corretas, os seus métodos eram errados muitas vezes. We also find examples that can encourage us in our preaching. Mas também encontramos exemplos que podem nos encorajar em nossa pregação. After the manner of Hebrews 13:7, Seguindo o exemplo de Hebreus 13:7. we can remember those who have spoken to us the word of God. Podemos nos lembrar daqueles que pregaram a palavra de Deus para nós. We can consider the outcome of their life Podemos considerar o resultado de suas vidas and imitate their faith. e imitar a sua fé. There are models for our imitation in the history of the church. Na história da igreja encontramos modelos dignos de imitarmos. They are part of God's gift to equip us to face our present day. Fazem parte do dom de Deus ao longo dos séculos para até nos preparar, nos equipar hoje. We should pity the pastors who face today's challenges with the wisdom only for today. Nós devemos ter dó daqueles pastores que precisam enfrentar os desafios do ministério de hoje apenas com as ferramentas de hoje. So my hope is that we leave here equipped with some places to begin in our study. Então o meu desejo é que nós saiamos daqui equipados com mais ferramentas para iniciar o nosso estudo. Maybe something has hooked your curiosity. Talvez alguma coisa captou a sua curiosidade. A good place then to begin. Então um bom lugar para começar é ali. The bookstore has many more examples, good places to begin. Na nossa livraria existem muitos outros exemplos, bons lugares para você começar o seu estudo. Begin what I hope is a lifelong study of the history of the Iniciar church. o que eu espero que seja um estudo que leve toda o restante da sua vida estudando épocas da história da igreja. Let's remind ourselves some of what we saw in our last time together. Vamos nos lembrar um pouco daquilo que vimos no nosso último tempo juntos ontem. We looked at the Middle Ages, which is a difficult period. Olhamos para a Idade Média, que é um período muito difícil. How can the Middle Ages serve us as preachers? Como que a Idade Média pode nos servir como pregadores? We drew out some cautions. Nós descobrimos algumas cautelas. We need to be careful not to use our biblical tools Precisamos tomar cuidado para não usar nossas ferramentas bíblicas as an excuse not to study the Bible. como desculpa para não estudar a Bíblia. We need to be careful not to tailor our preaching to the aims, the questions of the schools. Precisamos tomar cuidado para não dar um jeitinho na nossa pregação para atender os alvos das escolas e universidades. The seminaries and the churches are meant to be connected. Os seminários e as escolas deveriam estar interligados. We need to be careful not to focus our preaching on one genre of literature. Precisamos tomar cuidado para não focar a nossa pregação em apenas um gênero literário da Bíblia. We saw this with the liturgical calendar. Nós vimos isso com o calendário litúrgico. If you remember, almost all of these feast day texts came from the Gospels. Como, se você se lembra, quase todos os textos para esses dias de festa na igreja surgiam dos evangelhos apenas. So the epistles of Paul, for example, were put to the side. Então, as epístolas, por exemplo, eram deixadas de lado.
we need to be careful not to preach in such a way that our creativity is on display. Precisamos tomar cuidado para não pregar de tal forma que aquilo que vai aparecer é a nossa criatividade. But it does not teach our people how to read the Bible for themselves. E que não ensina o nosso povo de como ler a Bíblia por conta própria. So we drew some cautions from the Middle Ages. Então nós extraímos algumas cautelas da Idade Média. We also found some encouragement. E também encontramos algumas coisas que nos encorajam. We were encouraged to make sure the Word has done its work in our hearts first. Nós fomos encorajados a certificar que a palavra transformou o nosso coração primeiro. So as we preach with integrity. Então, enquanto nós pregamos com integridade. We found the encouragement to resist the urge to stop when we have explained the passage. Nós também fomos encorajados a não parar só quando explicamos a passagem. But we must go on now and press home the application of the passage. Mas precisamos continuar e aplicar a passagem. We drew the encouragement to take as many opportunities as we can to release the preaching of the word. Nós fomos encorajados a fazer proveito de todas as oportunidades possíveis para pregar a palavra. Work preaching into the life of your church. E inserir a pregação em toda a vida da sua igreja. Of course on Sunday mornings. Claro, no domingo. Sunday evenings. Domingo de manhã e à noite. What about baptisms? Mas e na época dos batismos, nos dias de batismo? Weddings, e funerals. Casamentos, funerais. What about holidays? E feriados. Do we imagine that the preaching of the word must only happen on Sundays from the pulpit in the church? Será que nós pensamos que a pregação da palavra deveria ser apenas no domingo do púlpito? Or can we fill our lives, the lives of our people, with the preaching of the word? Ou será que nós podemos preencher as nossas vidas e a vida do nosso povo com o ensino e a pregação da palavra? And we drew the encouragement that even during these darker ages, the Lord Jesus was at work. E nós também fomos encorajados que mesmo em meio essa idade de trevas, o Senhor Jesus Cristo ainda estava operando. He was building his church through men who preached the word of God. Ele estava edificando a sua igreja através de homens que pregavam a palavra de Deus. They preached it expositionally, they preached it powerfully. Pregavam expositivamente com muito poder. They preached it in the power of the Spirit. Pois pregavam no poder do Espírito. So this final lecture we want to take 3 steps. Então nessa última palestra queremos tomar 3 passos. I want to build a bridge from the Middle Ages to the Reformation. Eu quero construir uma ponte da Idade Média até a Reforma. We will consider the Reformation as it relates to the preaching of the Scripture. E nós só vamos analisar a Reforma quanto a como eles têm a ver com a pregação. In some ways it's a travesty to give only part of one lecture to the Reformation. De certa forma é errado você dar só parte de uma palestra para a Reforma. Like yesterday we gave 5 minutes to Augustine. Por exemplo, ontem nós só demos 5 minutos para falar de Agostinho. This is terrible. Isso é terrível. But this next year is the 500th anniversary of the Reformation. Mas o ano que vem nós vamos celebrar 500 anos da Reforma. So you take advantage of this timing. Então vocês devem tomar proveito desse ano. Study the Reformation for yourself and present it to your people. Para estudar a época da Reforma por conta própria e apresentar para o seu povo. So this is the first step we'll take. Build a bridge from the Middle Ages to the Puritans through the Reformation. Então o primeiro passo que nós vamos tomar é construir uma ponte da Idade Média até os puritanos, passando pela Reforma rapidamente. Then I want to outline the Puritan approach to preaching. Então eu quero traçar o esboço da pregação puritana. These were men who were trying to extend the Reformation in England. Esses foram homens que estavam tentando estender a reforma para a Inglaterra. They can serve as models for us. E podem servir de modelos para nós. What does it look like to extend the Reformation in our place and time? Como é levar adiante, estender a reforma até os nossos dias, o nosso lugar? And I want to end then with an example of Puritan preaching. Então eu quero terminar com um exemplo de pregação puritana. That will remind us of our high calling as brothers of the pulpit. Que vai nos encorajar no nosso chamado a sublime como irmãos pregadores da palavra.
So let's build first a bridge. Então, primeiro vamos construir essa ponte. We looked yesterday evening at Bernard of Clairvaux. Nós olhamos ontem para Bernardo de... como que é? Claraval, obrigado. Not his preaching on the Song of Solomon. Não a sua pregação sobre cantares, né? His preaching on Psalm 91. Mas sobre Salmo 91. And he served as a reminder for us E ele serviu de lembrete para nós. that the Reformation did not invent preaching. Que a reforma protestante não inventou a pregação. There has always been the preaching of the word, A pregação da palavra sempre existiu. often in ways that we can admire. E muitas vezes de maneiras que poderíamos admirar. But surely the reformers did reposition the preaching of the word. Mas sim, os reformadores reposicionaram a pregação da palavra. They positioned it in the center of public worship. Colocaram a pregação no centro da adoração pública. We talked last night about monastic preaching, Nós falamos ontem à noite sobre a pregação nos monastérios. academic preaching, Falamos também de pregações acadêmicas. even popular preaching in the marketplace. E até de pregação popular que acontecia no mercado. None of this was happening in the church. Mas nada disso acontecia na igreja. The center for public or corporate worship for the people of God O centro para a adoração pública do povo de Deus had become the Mass tinha se tornado a missa instead of the preaching of the e word. não a pregação da palavra. The reformers are working against this. Então os reformadores estão lutando contra isso. They want to reposition the proclamation of the scripture in the center of public worship. Eles querem reposicionar a proclamação das escrituras como centro da adoração pública. I'll tell you a story from Geneva Eu vou contar uma história vinda de Genebra, that illustrates the difference between Roman worship and Reformation worship. que ilustra a diferença da adoração da reforma protestante e da romana. If you read the minute books from the elders' meetings in Geneva, Se você lê o livro das atas das reuniões dos presbíteros em Genebra, there were 4 churches. I'm talking here about Calvin's church, St. Peter's. haviam 4 igrejas. Eu estou falando aqui referindo à igreja de João Calvino. As you read the minute books, you find this woman's name come up again and again. Enquanto você lê esse livro das atas, você vai descobrir que o nome de uma senhora aparece várias vezes. She's being called before the elders, Ela está sendo chamada perante os presbíteros and she's being rebuked for disturbing the congregation in the middle of the sermon. e ela está sendo repreendida por atrapalhar o culto na hora da pregação. She keeps mumbling under her breath. Ela fica falando baixo durante o sermão. So here's what's happening. Então o que está acontecendo? This woman is going to church the way she's always gone to church. Essa mulher está frequentando o culto como ela sempre foi à igreja. She goes to church to say her prayers Ela iria para a igreja para recitar as suas preces, né? and then watch the mass. E então assistir à missa. So for years, she would go on Saturday night. Então durante anos ela frequentaria a missa no sábado à noite, She would confess her sins to the confessar os priest, seus pecados ao padre, and the priest would assign her so many Hail Marys to e say. aí então o padre passaria para ela tantos Ave Marias para recitar. I lied to my mom. Eu menti para minha mãe. That's 10 Our Fathers. Então 10 Pai Nossos. And so then she would go to church on Sunday morning E aí então domingo de manhã ela iria para a igreja and work through the number of prayers. e começar a passar por aquele número de orações. And so would everybody else be who was there. E todas as outras pessoas fariam a mesma coisa. They're all together, but they're praying individually. Todos estão ali juntos, mas cada um está rezando individualmente, Working through the number of prayers the priest had assigned. passando por aquele número de rezas que o sacerdote, o padre, tinha passado. And this would go on until they heard the bell. E isso continuaria até que alguém tocasse um sino. It's the signal now, stop talking and pay attention. E isso então era um sinal para vocês pararem de falar e prestarem atenção. The miracle of the Mass is now going to take place. Porque agora o milagre da missa vai acontecer. The priest is going to consecrate the host. Né? O padre vai santificar a hóstia. That's the high point of going to church. Esse é o ponto alto mais importante de ir ao culto na igreja. Well, now the Reformation has come to Geneva. Mas agora a reforma protestante chegou a Genebra. There's no more priests. Não há mais padre. There's no more confession on Saturday Não night. tem confissão no sábado à noite. But
she still lies to her mom. Mas essa senhora ainda, sei lá, mente para sua mãe. And she remembers about how many prayers the priest used to assign. Então ela lembra mais ou menos quantas rezas ela precisava fazer. And so she would go to church on Sunday morning Então ela ia para o culto domingo de manhã and work through her prayers, e continuar pela sua lista de rezas. while John Calvin is preaching the gospel. Enquanto João Calvino está pregando o evangelho. That kind of takes our breath away. E isso nos deixa meio ofegantes, né? You're mumbling rote prayers during the preaching of the word, Você está rezando baixinho durante a pregação da palavra. especially by a man like Calvin. E ainda durante a pregação de alguém como Calvino. If Calvin's not your favorite, put in your favorite reformer. Tá, talvez Calvino não é o seu reformador favorito. Insere quem você quiser. Mumbling prayers during the preaching of the word. Então, você, né, fazendo orações em voz alta, embora baixinho, durante a pregação da palavra. This elders meeting is a good picture of the collision between Roman worship and Reformation worship. Então, a ata dessa reunião dos presbíteros é um retrato muito interessante dessa colisão, né, entre o que estava acontecendo da adoração católica e protestante. In one, the mass is in central place, Numa, a missa é a coisa mais importante, and in the other now it's the preaching of God's word. mas agora é a pregação da palavra. Stop mumbling and listen to the preaching of the word. Pare de rezar e preste atenção na pregação da palavra. This is the miracle. Esse é o milagre. God is speaking to you through the opening of His Scripture. Deus está falando com você através da sua palavra aberta e exposta. So we're watching these elders do the hard work of Reformation. Então nós estamos vendo esses presbíteros em suas reuniões fazendo o trabalho árduo da reforma, Installing preaching as the centerpiece of public worship. instalando a pregação como a peça central da adoração pública. One little old lady at a time. E tratando disso, uma senhorinha idosa por vez. And this emphasis is shared by all the reformers. E essa ênfase é compartilhada por todos os reformadores. Luther called the church the mouth house of God. Lutero chamava a igreja da casa da boca de Deus. It's where God speaks through His Scripture. É onde Deus fala através da Escritura. He would agree that the preaching of the Word of God is the Word of God. Ele diria que a pregação da palavra de Deus é a palavra de Deus. In Switzerland, Zwingli believed the same thing. Na Suíça, o Zwingli acreditava na mesma coisa. He taught his church to ask, "Have you been to the preaching?" instead of "Have you been to the mass?" Ele perguntava para o seu povo: você frequentou a pregação? Ao invés de dizer: você frequentou a missa? You see what's happening? Tá vendo o que está acontecendo? They are reorienting the life of the church around the preaching of Scripture. Eles estão reorientando a vida da igreja em torno das Escrituras. Because they believe it's only the Word of God that can reform the church. Porque eles acreditavam que é só a palavra de Deus que pode reformar a igreja. And they lived out this conviction in their preaching ministry. E eles viviam essa convicção demonstrando-a na sua pregação da palavra. In 1519, Em 1519, Zwingli had been installed now in Zurich, Zwingli tinha sido colocado como pastor em Zurique. and he begins his preaching ministry with a shocking announcement. E ele começou o seu ministério de pregação com um aviso chocante. He enters the pulpit on January the 1st, No dia 1º de janeiro, ele subiu ao púlpito and he says, "I'm going to throw the lectionary away. e ele disse assim: eu vou jogar fora o lecionário. From now on, I preach chapter by chapter, book by book, Daqui em diante eu prego capítulo após capítulo, livro após livro, beginning in Matthew." começando por Mateus. That is the beginning of the Reformation in Switzerland. E esse foi o início da reforma na Suíça. The commitment expositionally to release the Word of God. O compromisso com a exposição bíblica de soltar, liberar a palavra. Why did he begin in Matthew? Por que ele começou em Mateus? He had just received a copy of John Chrysostom's sermons on Matthew. Porque ele tinha acabado de receber uma cópia dos sermões de João Crisóstomo sobre Mateus. And he wanted to imitate this father of the church. E ele queria imitar aquele pai da igreja.
In the Reformers, we find models of learning from church history. Até nos reformadores nós vemos modelos de pessoas que aprendiam com a história da igreja. You know that Luther was a university professor his whole life, Vocês lembram que Lutero, durante toda a sua vida, era professor universitário, but he gave himself to the work of preaching. mas ele se dedicou ao trabalho da pregação. 3 to 4 sermons a week. 3 a 4 sermões por semana. I think there are 52 volumes of Luther works. Eu creio que são 52 volumes das obras completas de Lutero. 23 of those are the commentaries made from his preaching. 23 desses volumes são comentários que surgiram da sua pregação. Expositions of books of the Bible. Exposições de livros da Bíblia. And this is how I want to let you hear the way he justified this commitment. Eu gostaria que você ouvisse como ele justificava o seu compromisso com a palavra. Listen to the connection between the Word and the Spirit. Ouça essa conexão que ele faz entre a palavra e o Espírito. The preaching and the power to bring reformation. A pregação e o poder para trazer reforma. He says the Word is the channel through which the Holy Spirit is given. Ele disse: a palavra é o canal pelo qual o Espírito Santo é dado. This is a passage against those who hold the spoken word in contempt. Esta é uma passagem que é contra aqueles que também são contra ou desprezam a palavra falada. The lips are the public reservoir in the church. Os lábios são o reservatório público da igreja. In them alone is kept the word of God. Apenas neles é guardado a palavra de Deus. You see, unless the word is preached publicly, it slips away. Perceba, a não ser que a palavra é pregada publicamente, ela vai cair em desuso. And the more it is preached, the more firmly it is retained. E quanto mais ela é pregada, mais firmemente ela é retida. Now listen to this. Então preste atenção. See if you agree. Veja se você concorda ou não. Reading is not as profitable as hearing the word. Leitura não tem tanto proveito quanto ouvir a palavra. The live voice teaches, exhorts, defends, and resists the spirit of error. Pois a voz audível ensina, exorta, defende e resiste o espírito do erro. Satan doesn't give a hoot for the written word of God. Satanás está nem aí para a palavra escrita de Deus. But he flees at the speaking of the word. Mas ele foge da palavra falada. You see, this penetrates the hearts and leads back those who stray. Pois é isso, a palavra comunicada, que penetra os corações e guia de volta aqueles que se desviaram. The Puritans will follow this idea. Os puritanos depois vão seguir essa ideia. John Cotton, for example, John Cotton, por exemplo, he will make the argument that the apostles themselves show us this. e ele vai defender que os próprios apóstolos demonstravam isso. Not only because Paul says faith comes by hearing, Não apenas porque Paulo diz que a fé vem pelo ouvir, but look at the way they executed their ministry. mas perceba como que eles desenvolveram seu ministério. Did they just sit home and write letters to be read in the churches? Eles apenas ficavam em casa escrevendo cartas para serem lidos na igreja? No, they said, I am longing to go to you, Não, eles falavam: não, meu anseio é ir visitar os irmãos, that I may impart some encouragement. para que eu possa repartir algum encorajamento. The Spirit works through the proclamation of the word. O Espírito age por meio da proclamação da palavra. So yes, of course, we want to affirm the work of God as we read. Claro, nós queremos afirmar a obra de Deus quando nós lemos a palavra. We read John Chrysostom yesterday encouraging his people to read the word during the week. Ontem lemos que João Crisóstomo encorajava o seu povo a ler a Bíblia durante a semana. But that does not take the place of preaching. Mas isso não substitui a pregação. Individuals reading the word Indivíduos lendo a palavra is not the same as the gathered people of God sitting under the preaching of the word. não é a mesma coisa que o povo de Deus reunidos, sentados sob a pregação e proclamação da palavra.
And this conviction of the way the Spirit works through preaching E esta convicção da maneira que o Espírito age por meio da pregação is why a man like Luther would give himself to so much of it. explica porque um homem como Lutero se dedicaria tanto para a pregação. It's the only hope for reformation in the church. É a única esperança para a reforma da igreja. Calvin followed the same example. Calvino seguiu o mesmo exemplo. He preached in St. Peter's from the Greek or the Hebrew. Ele pregava na sua igreja, que era a igreja São Pedro, e ele pregava direto do hebraico ou do grego, No notes, sem esboço, following the Lectio Continua, the sequential reading. seguindo a lectio continua ou a leitura contínua das escrituras, He sequencial. preached about an hour every day, Pregava cerca de 1 hora por dia, twice on Sunday. 2 vezes no domingo. I'll give you some numbers that reflect his investment in the preaching of the Vou word. dar alguns números que demonstram o seu compromisso com a pregação da palavra. 200 sermons on Deuteronomy, Ele pregou 200 sermões em Deuteronômio, 194 on Samuel, 194 sobre Samuel, 48 sermons on Ephesians, 48 48, 48 sermões em Efésios, 65 on the Gospels, 65 sermões nos Evangelhos, 159 on Job. 159 só em Jó. He says pastors must have a ruthless persistence in their preaching. Ele dizia, pastores precisam ter uma garra incansável na sua pesquisa das Escrituras. We don't choose when we serve. Nós não decidimos quando servimos. We don't choose what we say. Nós não escolhemos o que vamos falar. We preach straight through the Word of God. Nós pregamos exatamente, diretamente da palavra de Deus. He says if passages of Scripture are taken up at random, Ele dizia, se nós vamos optar por textos aleatórios das Escrituras and no attention is paid to the context, e não prestar atenção ao contexto, it's no wonder mistakes rise up all over the place. não é de se estranhar que tantos erros vão surgir por toda parte. Like the Rose of Sharon, for example. Que nem a Rosa de Sharon, né? His intentionality in moving through a text in sequence A sua intencionalidade de caminhar sequencialmente ao longo do texto is wonderfully illustrated by his exile to Strasbourg. é ilustrado de uma maneira fantástica com o seu exílio para Estrasburgo. He was kicked out of Geneva in 1538. Em 1538, Calvino foi expulso de Genebra. 3 years later they said, "Oh, what have we done?" They bring him back. 3 anos mais tarde, eles falaram, o que fizemos? E chamaram de volta. And many of you may know the story, E talvez muitos de vocês já conhecem a história. but he walks into the pulpit and picks up at the very next verse. E ele sobe ao púlpito 3 anos mais tarde e ele continua exatamente no próximo versículo onde ele tinha parado. The very place he had left off 3 years ago. Exatamente onde ele tinha parado 3 anos antes. What's his point in doing this? Qual o ponto em fazer isso? He says this in the sermon. E ele disse isso naquele sermão. The point is, the Reformation is not about Calvin. Ele disse, o ponto é que a reformação não é a respeito de Calvino. The Reformation is not about the ups and downs of politics. A reforma não é sobre os altos e baixos da política. The Reformation is about the release of the Word of God. Mas o centro da reforma é soltar, demonstrar a palavra de Deus. This is the slogan of the Reformation. Esse é o lema da reforma. The church reformed A igreja reformada, and always being reformed sempre sendo reformada by the Word of God, pela palavra de Deus, which is unleashed in the power of the Spirit que é libertada pelo poder do Espírito through expositional preaching. através da pregação expositiva. One final comment to transition us to the Puritans. Último comentário para fazer a transição então para os puritanos. There is a book in the bookstore, by the way, by Steve Lawson, Existe livro ali na livraria do Stephen Lawson, called something like The Expository Genius of John Calvin. que é o gênio expositivo de João Calvino, como que é em português? Por aí. Maybe a good place to start. A arte expositiva de João Calvino. Beleza. He's got a whole series of Tem other guys. toda uma too. série, tem Yeah, outros que ele trata também. it's good stuff. These men not only repositioned preaching at the centerpiece of public worship, Esses homens e os reformadores não apenas reposicionaram a pregação como o centro da adoração pública, they not only gave themselves to the preaching ministry, não simplesmente se doaram à
pregação, ao ministério da pregação, but they labored to raise up the next generation of preachers. mas eles trabalharam arduamente para levantar a próxima geração de If the pregadores. church is reformed and always being reformed, Se a igreja é reformada e sempre sendo reformada, there would be a need for ongoing faithful preaching. haveria uma necessidade para a pregação fiel contínua. One of the ways the reformers prepared for this E uma das maneiras que os reformadores se prepararam para isso, was what they called prophesyings. e é o que eles chamavam de profecias. Let me tell you what they meant by it, since we may have our own ideas when we hear that word. Quando nós ouvimos essa palavra, nós já temos algumas ideias em mente. Então deixa eu explicar o que eles entendiam por profecia. When they read Paul in 1 Corinthians 14, Quando eles liam o que Paulo escreveu em 1 Coríntios 14, and he speaks of the gift of prophecy, e ele fala do dom da profecia, and they look at the way he calls the church to use that gift, e como eles percebiam, como Paulo chama a igreja de como usar esse dom, they say, okay, what's happening is the telling forth of the truth, eles diziam, tá, o que está acontecendo é a falar a verdade, the word of God, é proclamar a verdade, a palavra de Deus, for the building up of the church. para a edificação da igreja. So what happened during the prophesyings was this. Então o que acontecia durante essas profecias era o seguinte: In Zurich, for example, em Zurique, por exemplo, every morning at 7 o'clock, toda manhã às 7 da manhã, Zwingli would gather with the local pastors in the loft, the choir loft of the cathedral. Zwinglio se reunia com toda a equipe pastoral ali na área do coral, na galeria do coral. All the ministers in Zurich would be there. All the theological students would be there. Desculpa, não a equipe pastoral dele, todos os pastores da cidade e todos os estudantes de teologia da cidade se reuniam. Zwingli would begin with prayer. E então ele começava com oração. He would ask the same Spirit who had inspired the text E nessa oração ele pedia que o mesmo Espírito que havia inspirado o texto, now to come and illumine it to their understanding. que ele viesse para iluminar o seu entendimento da passagem. Then they would read the passage E então eles leriam o texto in Latin and Greek em latim e em grego or Hebrew, ou hebraico. and then they would spend an hour together discussing the exegesis of the text. E então passariam uma hora discutindo a exegese do texto. They would look at the historical context of the Olhariam passage. para o contexto histórico da passagem. They would ask what meaning the words carried in antiquity. E eles fariam a pergunta: o que essas palavras significavam na antiguidade? They would discuss how has this passage been interpreted in the history of the church. Eles perguntavam como que essa passagem foi interpretada ao longo da história da igreja. And by now it's 8 o'clock. E agora já são 8 horas. The cathedral's filling up with townspeople on their way to work. E a catedral está enchendo de pessoas do povão que está indo para o trabalho e passando, dando uma parada ali. And so one of the ministers would stand and preach. Então aí um desses pastores da cidade se levantaria e pregaria para o povo. They preach in German, Eles pregariam em alemão, using all of the harvest that they had just gained in their study. usando tudo aquilo que eles haviam acabado de estudar. So the pastors are being trained how to handle the text, Então os pastores estão sendo treinados de como lidar com o texto. and the people are being fed E o povo está sendo alimentado every day. todo dia. What might God be pleased to do in your city, I wonder? O que será que Deus faria na sua igreja se isso acontecesse? You don't have a choir loft of a cathedral, it's okay. Se você não tem a galeria do coro e uma catedral, não tem problema. You have a couple brothers you can gather with and give yourself to this kind of questioning of the text. Será que você tem um grupo pequeno de irmãos com quem você pode se reunir e trabalhar o texto juntos? It's a way to sharpen yourself and raise up the next generation of preachers. É uma maneira de você afiar a si mesmo e também levantar a próxima geração de The pregadores. same thing is happening in Geneva with Calvin. Com Calvino, a mesma coisa estava acontecendo em Genebra. And here's the connection with the Puritans. E a ligação com os puritanos é a seguinte: If you've heard of Bloody Mary's reign in England, se você já ouviu falar do reinado de Maria, o que é sanguinária, né? Da Inglaterra,
She was a Roman Catholic queen. Ela era uma rainha católica, And so she persecuted the Protestants. então ela perseguia os protestantes. Many of them fled from England. E muitos deles fugiram da Inglaterra. Many of them landed in Geneva. E muitos acabaram indo para Genebra. And so they participated in these prophesyings every Friday. E aí eles participavam desses momentos de profecia toda sexta-feira. When Mary dies in 1558, Quando a Maria, a rainha da Inglaterra, morreu em 1558, these men were free now to return to England, esses homens então puderam voltar para a Inglaterra and they took this model of training pastors with e them. eles levaram consigo esse modelo de treinar pastores. The Puritans began prophesying, Então os puritanos começaram essas profecias. and these became training grounds for the movement. E essas profecias se tornaram os lugares de treinamento para todo um movimento. Many of the universities were still Anglican, Muitas das universidades ainda eram anglicanas not very sympathetic to the Puritan e não cause. gostavam muito da causa puritana. But these informal prophesyings had a significant effect Mas essas profecias informais tiveram um efeito muito profundo in continuing the Reformation in England, para continuar a reforma na Inglaterra, using the same means of the reformers. usando os mesmos meios, mesmas metodologias dos reformadores. Massive doses of exegetical preaching. Muita pregação exegética expositiva. Let's talk then about the Puritan approach to Então preaching. vamos falar sobre a abordagem puritana à pregação. William Perkins was a significant Puritan figure, Uma figura puritana muito importante foi William a Perkins, first generation Puritan. que foi um dos puritanos da primeira geração, He wrote a preaching manual, e ele escreveu um manual de pregação. and he calls it the art of prophesying. E ele chamou esse manual da arte da profecia. It's a way to acknowledge the connection between what he's doing and what the reformers had done. E assim ele está reconhecendo a ligação naquilo que ele está fazendo com aquilo que os reformadores fizeram. And his manual was very widely used. E esse seu manual foi usado por muitas pessoas. It was taken up as a textbook. E foi usado como livro-texto. And so many Puritan sermons began to be structured in a similar way. E por isso, muitos dos sermões puritanos acabaram tendo a mesma estrutura. I want to look at this just for a minute. E eu quero analisar isso rapidamente. I'll give you the structure and then we'll see it illustrated in a sermon. Eu vou dar a estrutura e depois nós vamos ver isso ilustrado num sermão exemplo. So here's the way the Puritans worked to release the Word of God. Então, olha como os puritanos trabalhavam para liberar a palavra de Deus. They would read the text, Eles leriam o texto, usually about a paragraph. geralmente um parágrafo. Then they would make a series of observations, Depois fariam uma série de observações, pointing out figures of speech, mostrando figuras de linguagem, bringing in the context, trabalhando o contexto, discussing historical background, discutindo o pano de fundo histórico help people situate what's being said. e ajudando o pessoal a se situar naquilo que está sendo dito. And this would give rise to a doctrine. E assim surgiria uma doutrina. It's not something they brought to the text, Não era uma doutrina que eles estavam trazendo para o texto, as we might think of a doctrine. como nós pensaríamos numa doutrina, It's something that rose out of the passage. mas algo que estava surgindo da passagem. You might think of it as the main idea or the summary of the text. Talvez você chamaria isso da grande ideia ou o resumo do texto. It's the takeaway. É aquilo que nós vamos levar do texto. And these doctrines were then supported by reasons. E aí então essa doutrina era alicerçada sobre algumas razões. They're teaching the people how to read the Bible for themselves. Alguns motivos. Eles estão ensinando o povo como ler a Bíblia por conta própria. I'm not just making a claim about this doctrine. Eu não estou simplesmente defendendo alguma doutrina por aí. I'm showing you the way the text supports what I'm saying. Eu estou demonstrando como o texto apoia aquilo que eu estou afirmando. And then they would close with application, Então, concluiriam com aplicação. or what they called uses. Ou o que eles chamariam de utilidades daquela passagem. How should your behavior change because of the truth of this doctrine? Como que o seu comportamento deveria mudar por causa da verdade desta doutrina? John Cotton, mentioned him before. Eu já falei de João Cotton. He had a reputation for being the most consistent
practitioner of this method. Ele tinha a reputação de ser a pessoa que era mais consistente na aplicação dessa metodologia. So let's hear an illustration Então vamos ouvir uma ilustração from Revelation 7 verse 14. de Apocalipse 7:14. This is John speaking. Então vou citar João Cotton. This is John, Oh. the Revelator. Desculpa, não, João, o apóstolo, que está falando aqui. I said to him, John says, João diz, eu lhe respondi. him is one of the elders Então ele é um dos presbíteros, who dos anciões, asked John the question, who are these who are in the white robes? dos anciãos, um dos anciãos que perguntou para ele, quem são esses de vestes brancas? John says to the elder, sir, you know. Então João responde a esse ancião, meu senhor, tu sabes. And he said to me, E ele me disse, these are the ones coming out of the great tribulation. estes são os que saem da grande tribulação. They have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. E lavaram as suas túnicas e as branquearam no sangue do Cordeiro. So Cotton moves to some observations, Então agora o Cotton vai tratar algumas observações sobre o texto, reminding them of the context. nos lembrando o seu povo do contexto. Verse 9, Versículo 9. John sees a great multitude come João up. viu surgir uma grande multidão, They've been delivered out of great danger. que eles foram libertados de um grande perigo. Verses 1 and 2 show us what the danger is. Versículos 1 e 2 mostram qual era esse perigo. It's the judgment pictured at the beginning of the chapter. É o juízo que nós vemos no início do capítulo. But this multitude has gotten the victory. Mas essa multidão recebeu a vitória. They have palm branches as a sign of their victory. Eles estão com palmas nas mãos como símbolo da sua vitória. Because verse 4, they have been sealed by God. Porque no versículo 4 eles haviam sido selados por Deus. And Cotton calls our attention Então Cotton chama a nossa atenção to this seal. para esse selo. The seal protects them from evil. Esse selo os protege do mal. They come out of the tribulation. Eles saem da tribulação. It also profits them by granting salvation. E também é de proveito para eles porque concede salvação a They eles. have white robes. Eles têm vestes brancas. Their robes have been washed in the blood of the Lamb. Suas vestes foram lavadas no sangue do Cordeiro. That's why verse 10 they cry out. É por isso que no versículo 10 eles clamam em alta voz. Salvation belongs to our God, Salvação pertence ao nosso who sits on Deus, the throne, que está sentado no trono, and unto the Lamb. e ao Cordeiro. The seal protects them. O selo os protege. The seal profits them. O selo é de os beneficia também. So that's the context. Então esse é o contexto. Cotton now draws out Então o John Cotton vai extrair two doctrines. duas doutrinas. First, Primeiro, the tribulations of God's people as tribulações do povo de Deus are great and deep, são grandes e profundas, but they are always safe and passable. You can get through them. mas todas ao mesmo tempo são seguras e possíveis de passar. Deus vai te levar para o outro lado. That's the truth or the takeaway he sees in this text. Ou seja, essa é a verdade que ele está enxergando nesse texto. God's people are not promised a life free from suffering, Deus não promete ao seu povo uma vida sem sofrimento, but they are promised they will be brought through their suffering. mas sim, Deus promete que ele vai carregar o seu povo até o outro lado do sofrimento. And he moves immediately to put together a whole string of biblical texts E imediatamente então ele começa uma lista bem comprida de textos that bíblicos show this to be the testimony of Scripture. que demonstram que esse é o testemunho das Escrituras. Believers will suffer. Crentes vão sofrer, They will not be destroyed. mas não serão He destruídos. begins with Christ in the garden. Ele começa com Cristo no jardim. Here is our example. Esse é o nosso exemplo. He moves into the Psalms. Aí ele vai para os Salmos. He includes Daniel in the lion's den. Ele inclui Daniel na cova dos leões. He looks at the Hebrew children in the fiery furnace. Ele olha para aqueles três hebreus, Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. He wants us to hear the Bible saying what he just said. Ele quer que nós ouçamos a Bíblia dizendo o que ele acabou de dizer. Our tribulations will be deep. As nossas tribulações serão
grandes, but we will find deliverance. mas nós seremos libertos. Now he turns to reasons. Agora ele vai para os seus motivos. Why is this so? Por que isso é verdade? Why will we face tribulation and be delivered? Por que nós vamos enfrentar tribulação e ainda sermos livrados? Reason number 1. Primeira razão. We are united to Christ, Nós estamos unidos com Cristo, who dies and is raised again. que morreu e ressurgiu. His path is our path. O caminho dele é o nosso caminho. That's why we experience affliction and deliverance. É por isso que nós enfrentamos aflição e livramento. Reason number 2. Segunda razão. Our salvation is called great. A nossa salvação é descrita como grande. Hebrews 2:1. Hebreus 2:1. It's a great salvation. É uma grande salvação. It's greater than the deepest affliction. É maior do que a aflição mais profunda. Psalm 130 verse 7. Salmo 130, versículo 7. With the Lord there Com- is plentiful redemption. Com o Senhor há muita redenção. Our great sufferings As nossas grandes aflições e are a way of sofrimentos magnifying a greater salvation. demonstram como a salvação é ainda maior. Reason number 3. Terceira razão. Your baptism. Seu batismo It's a picture of your affliction, é uma figura da sua aflição, as Jesus calls it to the disciples. como Jesus chama isso aos discípulos. You are not ready to be baptized with the baptism I will receive. Ele diz aos discípulos: vocês não estão prontos para serem batizados com o mesmo batismo que eu serei batizado. It also is a picture of our victory. E também é uma figura da nossa vitória. Now this is interesting Agora, que é interessante, because Cotton is a congregationalist. porque o Cotton é um congregacional, Like the ou Presby- congregacionalista, Like the Presbyterians, igual aos presbiterianos. most of the congregationalists would sprinkle. Muitos, It's a form of church government. Yeah, It- okay. and it is a denomination. Yeah, which- Back then. Yeah. Ok. Então, eles, como os presbiterianos, eles faziam, né, a fusão aí no seu batismo. And so most of Cotton's peers would sprinkle their babies. Então, a maioria dos outros pastores naquela época, os colegas de John Cotton, eles iriam então batizar as crianças, But os bebês. this was not his practice. Mas essa não era a sua prática. He wanted to go beyond that to what was called a fusion or pouring of water over the whole Ou melhor, body. eles faziam aspersão. Ele queria, além disso, para a afusão, derramar mais água. And because they're doing it to infants, you understand why they didn't immerse them all the E way. por eles fazerem isso com bebês, a gente pode entender porque eles não faziam por imersão. But the point is, the picture is there is a significant amount of water poured on the person. Mas o ponto para ele é que havia uma quantidade maior, significativa de água sendo derramada sobre a pessoa. That's what he's working with. It's not just a few sufferings that are sprinkled over our life. Então é essa figura de batismo que ele quer trazer. Não é simplesmente algumas aflições que estão sendo aspergidos sobre nós. Our life is often drenched in suffering. Muitas vezes a nossa vida fica encharcada com o sofrimento. How much more powerful the picture of our baptism. Melhor ainda é a nossa figura de batismo, não é? As we go into the grave, immersed in the water. Que nós somos imergidos no sepulcro, na água. That's picturing a truth about the Christian life. Que é uma figura de uma verdade da vida cristã. And then we rise again with Christ, E aí ressurgimos com Cristo, which is a picture and a promise of our victory. que é uma figura e uma promessa da nossa vitória. The waters, Cotton says, might rise very high, As águas, o Cotton vai dizer, podem subir muito alto. but believers are in the ark, who is Christ. Mas os crentes estão dentro da arca que é Cristo. And if the floodwaters drown the whole earth, all they will do is lift us up. E se o dilúvio afogar o mundo inteiro, ainda assim só nos vão elevar. Reason number 4. Quarta razão. God is with you to make these promises good. Deus está com você para cumprir as suas promessas. The promise of our preserving, A promessa de nos preservar. the promise of our patience, A promessa da nossa the paciência. promise of our endurance, A promessa de perseverarmos. the promise ultimately of our victory. E a promessa da nossa vitória. God is not
removed from us, Deus não está removido, distante de nós, lobbing these promises down to us. simplesmente jogando essas promessas para nós. I hope this works. Tomara que isso dê certo. He's with us Ele está junto conosco to make sure that his promises are fulfilled in our para lives. garantir que essas promessas se cumprem em nossas vidas. What does Isaiah say? O que Isaías diz? Isaiah 53. Isaías 53. When you pass through the waters, Quando passardes pelas águas, I will be with you. estarei convosco. Next the question then, Então, depois disso, uma pergunta. what use is this? Que utilidade tem tudo isso? What difference should this make in our Que lives? diferença isso deve fazer em nossas vidas? Cotton says it should prevent discouragement. O Cotton diz que isso deveria fazer com que não desanimemos. In the people of God No povo de Deus, during their times of affliction. com o povo de Deus durante o seu tempo de aflição. It works to prevent discouragement in our Isso hearts. funciona para que não desanimemos em nossos corações. We no longer imagine something strange is happening to us. Nós não imaginamos que alguma coisa estranha está acontecendo conosco. God isn't punishing us. Deus não está nos punindo, He's treating us as his children. Ele está nos tratando como seus filhos. What son is there his father does not discipline? Que filho tem que não é disciplinado pelo seu filho? We will not be discouraged. Não devemos desanimar. Because even if we feel like we're going to drown when we first get thrown in, Porque mesmo quando achamos que nós vamos afogar, quando fomos jogados na aflição, we can know there's a rock under our feet. podemos ter certeza que há uma rocha sob nossos pés. And we will find safe passage E vamos out. encontrar uma passagem segura para a outra margem. As Jesus said, they may kill you, Como Jesus disse, podem até matar but vocês, not a hair of your head will be harmed. mas nem um cabelo da sua cabeça será danificado. It prevents discouragement in our hearts. Isso faz com que não sejamos desanimados de coração. Because these afflictions make us more like Jesus. Porque essas aflições nos tornam mais como Jesus. Because the deeper our afflictions, Porque por mais profundas que sejam nossas aflições, the sweeter our fellowship with the Lord mais Jesus. doce se torna nossa comunhão com Jesus Cristo. That's the way he works through the text. Então foi assim que ele desenvolveu o texto. He comes to his second doctrine. E ele chega à sua segunda doutrina. The tribulations of God's people will be deep, As tribulações do povo de Deus serão profundas, but they will be delivered. mas eles serão libertados. And E the people of God who come out of great tribulation, o povo de Deus que sai da tribulação, which is all of them, que são todos eles, todo o povo de Deus, will profit from the tribulation. terão benefícios por causa dessa tribulação. They wash their robes. Eles lavaram suas vestes. They don't just come out Eles não simplesmente saem do outro lado da tribulação, barely hanging on. mal conseguindo segurar firme. They come out better than they went in. Eles saem melhores do que eles entraram. And then Cotton starts over again with a fresh round of reasons and uses. E então Cotton começa tudo de novo com razões e aplicações. The bottom line, God is doing you good O in your ponto afflictions. principal, Deus está fazendo bem para vocês no meio das suas He aflições. pictures our white robes. Ele olha nossas vestes brancas. He pictures, what is it, a scrub board? Is that what you call it? This rigid board that you do your laundry on. Ele está pensando na figura daquela tábua de lavar roupa. This is what God is doing. É o que Deus está fazendo. He's scrubbing us over this rough surface. Ele está esfregando a gente por cima dessa superfície muito áspera. Obrigado. And it doesn't feel good in the moment. E no momento não é nada agradável. But look at what it's working for us. Mas veja o que isso está realizando em It's nosso favor. preparing us for glory. Está nos preparando para a glória. Whatever may happen to you, he says, Seja o que for que você passar, know that it's only so much soap to cleanse you. saiba que tudo isso não passa de sabão para te lavar. That's a wonderfully encouraging sermon. Esse é um sermão que realmente encoraja. A very pastoral way to preach to suffering people. É uma forma muito pastoral para pregar às pessoas que estão sofrendo. Opening the word of God to prepare their hearts to suffer well. Abrindo a palavra de Deus para preparar os corações para sofrerem bem. Well, we need to be done. Bom, precisamos encerrar. Let me close just with a look at the priority
the Puritans placed on preaching. Deixa eu só encerrar falando da prioridade que os puritanos davam à pregação. I want this to be the main takeaway for us. E eu gostaria que esse fosse o que nós vamos realmente sair daqui levando. From our study of church history. Levar do nosso estudo da história da igreja. Not that we try to imitate any of these men exactly. Não que nós vamos tentar imitar qualquer um desses homens exatamente. They had many areas of weakness. Eles tinham muitas áreas de fraqueza. But that we take away the conviction, the confidence they have in the preaching of the word. Mas gostaria que nós tirássemos daqui a convicção que eles tinham na pregação da palavra. And the way they gave their lives to it. E a forma que eles dedicavam suas vidas para isso. What a high calling we have received. Como nós temos recebido um grande chamado. It's one of my favorite stories from the Puritans. Uma das minhas histórias favoritas a respeito dos puritanos. It's told by a man named Thomas Goodwin. Foi contado por um homem chamado Thomas Goodwin. Don't get him confused with John Goodwin. Ele não é o John Goodwin, não se confunda. Who believed many things we would not. Que acreditava em muitas coisas que nós não aceitaríamos. Thomas Goodwin. Mas o Thomas Goodwin. You need to read him if you você can find him. precisa ler algo dele se você puder encontrar. He tells the story as a young man of going to hear John Rogers preach. E ele conta a história de que quando ele era jovem, ele foi ouvir John Rogers pregar. He had the nickname Roaring John Rogers. E ele tinha o apelido do John Rogers que rugia. So you get a sense for the kind of character he was in the pulpit. Então você consegue ter uma ideia de como era a personagem, como era a figura desse homem no púlpito. He was not restrained. Ele não era muito tímido não. And Rogers began to admonish the people for neglecting the Bible. E esse pregador estava exortando o povo pela sua negligência à palavra. So in the sermon he begins to impersonate God. Então no sermão ele começa a fingir, tomar o papel de Deus, fingindo assim como teatro. He speaks to the people, rebuking them as if God was saying this. E ele começa a exortar o povo, a advertir o povo como se Deus estivesse falando aquilo. Says, I have trusted you with my Bible for so long. Dizendo, eu confiei a minha Bíblia para vocês durante tanto tempo. And you have slighted it. E vocês deixaram de lado. It lies covered in dust and cobwebs. Ele está coberto de poeira, de teias de aranha. You do not care to look into it. Vocês nem querem olhar o que ele diz. Will you treat my Bible so? Vocês vão tratar a minha Bíblia assim? Then you shall have it no longer. Então vocês não vão ter mais a Bíblia. And he picks up this giant pulpit Bible and walks away with it. Então ele levanta, pega aquela Bíblia gigante de púlpito e sai andando com ela. And then he turns and he switches characters. E aí ele volta e muda de personagem. He's now impersonating the people responding to God. E agora ele cumpre o papel do povo que está respondendo para Deus. So he falls down on his knees. E ele cai de joelhos. Says, Lord, whatever you do to us. E diz, Senhor, seja o que o Senhor quiser fazer conosco. Do not take your Bible from us. Por favor, não tire de nós a sua Bíblia. Burn our houses. Pode queimar as nossas casas. Destroy our goods. Destrói todos os nossos pertences. Kill our children. Pode até matar os nossos filhos. Only spare us the Bible. Mas por favor, deixe conosco a tua palavra. So he comes back to the pulpit. Então ele volta ao púlpito. Begins now to speak again as God to the people. E começa a falar de novo como Deus para o povo. Say you so? Vocês dizem assim? I will test you then a little longer. Então eu vou provar vocês mais um pouco. Here is my Bible for you. Aqui está a minha Bíblia para vocês. I will see how you use it. Vamos ver como vocês vão tratá-la. Whether you love it more. Se vocês amam mais a palavra. Whether you value it more. Se vocês valorizam mais a palavra. Whether you live more according to it. Se vocês vão viver mais de acordo com a Bíblia. This sermon is a demonstration of the value the Puritans placed on the word. Esse sermão é um exemplo do valor que os puritanos davam à palavra. Reading it and hearing it and obeying it. Ler, ouvir e obedecer. The Bible carries greater value than homes. A Bíblia tem um valor maior do que nossas casas, than goods, than children. Nossos pertences e até dos nossos filhos, que nossos filhos. And at the same time, we hear in the sermon a reminder. E ao mesmo tempo ouvimos nesse sermão um lembrete. Thankfully that the Puritans did not always live up to their values. Isso lembrando que nem sempre os puritanos cumpriam
esses valores altos que tinham. And we can relate, I'm sure. E nós podemos sim nos relacionar dessa forma com eles. And Goodwin remarks about the impact the sermon made on the people. E o Goodwin então comenta de como esse sermão teve um impacto sobre o povo. He said they sat flooded with their own tears. Ele diz que todo o povo estava num dilúvio de lágrimas. Goodwin himself, when he walked out of the meeting house, O próprio Goodwin, quando saiu do auditório, he says, I had to hang on the neck of my horse for 15 minutes. ele diz, eu precisei a ficar pendurado no pescoço do meu cavalo durante 15 minutos Before I could have the strength to mount, antes de ter forças para subir no cavalo. because of this admonition about my neglect of the Word of Por God. causa dessa exortação, da maneira que eu estava negligenciando a palavra de Deus. Would go on to become a magnificent preacher. Ele também se tornaria um grande pregador. Brothers, when's the last time you heard a sermon Irmãos, quando foi a última vez que você ouviu um sermão where you had to sit in your car for 15 minutes em que você então tivesse que ficar parado, sentado no seu carro durante 15 minutos, before you had the strength to drive home? antes de ter forças para sair dirigindo para casa? This is why the Puritans gave themselves to study. É por isso que os puritanos se dedicavam ao estudo. It's why they preach not just on Sundays but most weekdays. É por isso que eles pregavam não somente aos domingos, mas na maioria dos dias da semana. In fact, in Massachusetts, in the colony of Massachusetts, Na colônia de Massachusetts, the magistrates had to restrict the number of lectures during the week. os magistrados se viram forçados de limitar o número de pregações feitas durante a semana. People wanted to come listen to preaching and they weren't getting any work done. Porque as pessoas queriam tanto ir ouvir os sermões que eles não estavam trabalhando mais. Now maybe they were lazy. Talvez eram preguiçosos. Maybe they saw the Bible as the English coronation still has it. Talvez eles viam a Bíblia como a coroação inglesa ainda vê. As the new monarch sworn in England, Na Inglaterra, sempre que um novo rei faz o juramento para assumir they are handed a Bible o reinado, é entregue uma Bíblia para ele. and they are told this book E falam para ele, esse livro is the most valuable thing this world affords. é a coisa mais valiosa que esse mundo tem. Their preaching ministry was a reflection of that conviction. E o ministério de pregação dos puritanos refletia essa convicção. So brothers, Então, irmãos, we as preachers take como heart. pregadores, sejamos encorajados. The Roman Church A had igreja locked up the Bible romana havia trancado in Latin, a Bíblia no latim. had made the Mass the centerpiece of public worship, Havia tornado a missa a peça central da adoração pública. made ignorance the mother of devotion. Tornou a ignorância a mãe da devoção. To quote Charles Spurgeon, Para citar o Charles Spurgeon, the Reformation didn't defend the Bible, a reforma não defendeu a Bíblia. it just let it out of its cage, Simplesmente abriu a porta da jaula, translating the Bible, traduzindo a Bíblia, repositioning preaching as the feast of corporate worship. reposicionando a pregação como o banquete da adoração pública. The Puritans continued this work of reformation. Os puritanos continuaram essa obra da reforma. They carried it on with the Eles- same means. Eles levaram adiante com as mesmas convicções. Massive doses of biblical preaching. Grandes doses de pregação bíblica. This method of preaching was meant to silence the voice of man Essa metodologia de pregação tinha como propósito silenciar a voz do homem and magnify the voice of God to the people. e ser um alto-falante da voz de Deus para o povo. Is by the preaching of the word the Spirit works. Porque é através da pregação da palavra que o Espírito de Deus age. As John Cotton said, Como John Cotton disse, there is mighty power in the scripture preached. há muito poder na pregação da palavra. Let's take encouragement from history, brothers, Sejamos encorajados pela história and give ourselves to the faithful preaching of the word e of God. vamos nos dedicar à pregação fiel da palavra de Deus. Let's pray. Vamos orar. Father, we bless you in Jesus' name for the gift of your word. Senhor, nós louvamos a Jesus Cristo por nos dar a sua palavra. We stand amazed that you have called us to be
heralds of your scripture. Pai, nós estamos maravilhados que o Senhor nos chamou para sermos os porta-vozes da Tua palavra. Weak and broken as we are, Mesmo nós sendo quebrados e fracos, we thank you that you exercise your perfect leadership over the church. agradecemos que o Senhor Jesus exerce a sua liderança perfeita sobre a igreja, Through the ministry of imperfect men. através do ministério de homens imperfeitos. I pray you would strengthen our hearts Pai, fortaleça nossos corações, as we drink from the Word of God. conforme nós bebemos da palavra de Deus. And I pray you would release through our preaching ministry E eu peço que o Senhor liberte através da nossa pregação the ongoing reformation of the church in Brazil, a reforma contínua da igreja brasileira, reformed according to the Word of God. reformada de acordo com a palavra de Deus. Amen. Amém. Amém. Irmãos, nós fomos muito